Olá, gente! Estamos aqui hoje para mais uma aula de história. E uma aula bem interessante. Vamos falar sobre a mão de obra africana. Sabemos que os portugueses trouxeram pessoas da África para trabalhar como escravizados. Isso porque os colonos precisavam de mais mão de obra. E isso aconteceu devido ao aumento da produção de açúcar no Brasil. A coroa portuguesa lucrava com impostos que surgiram devido ao tráfico de escravos tornar-se o grande negócio. Os africanos viajaram em navios com pequenos... Vou parar um pouquinho e vou explicar sobre esses navios. Os navios não tinham nos porões muito espaço. Não tinham. Ali no porão não há ventilação, não havia ventilação. Então, o que é que eles faziam? Os escravos, os escravizados, habitavam aquele porão dos navios e ficavam ali todo mundo aglomerado. Não havia higiene, não havia limpeza. O espaço que eles estavam ali não era arejado, não tinha muita iluminação. E isso causou muitas doenças e alguns até morriam. Bom, e aí eu digo para vocês o seguinte, já que não tinha a mínima higiene e muitos deles não sobreviviam, na chegada ao Brasil, às vezes, eram separados de seus familiares e vendidos em mercados de escravizados. Após o século XV, os europeus compravam e vendiam africanos como escravizados na América. Com isso, o comércio de escravizados causou inúmeras mortes e destruiu muitas sociedades africanas. Esses escravizados foram trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos. Então, os escravizados moravam em senzalas, tinham assim acomodações bem simples. Na casa do senhor do engenho, morava o senhor do engenho com a sua família. E as acomodações também serviam aos escravos, porque afinal de contas os escravos também habitavam a casa do senhor do engenho, cozinhando, lavando, passando e tomando conta dos filhos do senhor do engenho. E eu digo para vocês o seguinte, essa casa do senhor do engenho era chamada de Casa Grande. A família dele vivia ali dentro, dependendo do cuidado dos escravos. Na capela eram realizados cerimônias como cerimônias religiosas, casamentos, batizados. E no período colonial, vamos falar sobre o período colonial também. No período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. Isso fez com que os portugueses dessem início à produção de açúcar na colônia. Uma boa quantidade de açúcar era exportado para a Europa. E quem ficava com esse lucro? Me digam, isso mesmo, os senhores de engenhos e os comerciantes europeus. Eram eles que recebiam os lucros. O imposto que era cobrado sobre a produção e comercialização enriqueciam a colônia portuguesa. Os escravizados chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. Vocês acreditam? Trabalhar até 18 horas por dia? Ficavam sujeitos a castigos e maus tratos. Olha eu aqui de novo. Vamos dar sequência à nossa aula que fala sobre a mão de obra africana. Bom, gente, vamos falar agora sobre a vida, como é que era vivida, né? Havia escravizados que realizavam serviços domésticos na Casa Grande. Já tinha falado sobre isso. Só que proprietários de escravos não tratavam os escravos como seres humanos. Vocês acreditam nisso? Pois é. Como eles eram proprietários dos escravos, eles achavam que tinham que tratar os escravos com todas como é que eu vou dizer? Eles gostariam de tratar com maus tratos, não respeitando o escravo. Eles viam o escravo como realmente eles eram.
pessoas simples, humildes, mas não respeitavam o seu escravo. E aí eu digo para vocês, os proprietários tratavam os escravos como propriedades e não como seres humanos. Na sociedade colonial, todos da família deviam obediência à figura masculina da família. E quem era essa figura masculina da família? Me digam, eu sei que vocês sabem quem era a figura masculina da família. Isso mesmo, o pai ou o marido. As meninas eram educadas para casar, para ser mãe e cuidar da casa. Os meninos eram educados para trabalhar fora de casa. Ao fugir dos escravizados, ao fugir, esses escravizados que nós estamos falando, vocês pensam o quê? Eles se revoltavam com seus capatazes, né? Aquelas pessoas que viviam com chicote nas mãos para castigar quem não estivesse trabalhando. Então, o escravo revoltado, ele fugia mata dentro, porque ele não queria mais aquela vida sofrida, humilhante para ele. E o que acontecia? Tinha uma comunidade que abrigava os escravos que eram fugitivos. Essa comunidade era chamada de quilombos. E os fugitivos, quando adentravam a essas comunidades, eles eram vistos como quilombolas. Então, gente, ao fugir, os escravos formavam as comunidades em locais de difícil acesso. Esses locais eram chamados, como eu falei, de quilombos. Bom, aqueles escravos ficavam mesmo conhecidos como quilombolas, entre eles ali. E no século XVII foi formado um dos maiores quilombos da colônia e recebeu o nome de Quilombo dos Palmares. E Zumbi dos Palmares foi seu último rei e o mais conhecido. Entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco. Ao dominar territórios no Brasil, os holandeses tinham o objetivo de dominar a produção e a comercialização do açúcar, ampliando, aumentando os seus lucros. Nós tivemos que dividir essa nossa aula de história em 2 videoaulas. Por quê? Nós temos que tratar essa aula com muito carinho, com muito cuidado. E aí eu vou pedir a vocês que no nosso módulo que começa na página 293, está escrito lá a mão de obra africana. Vocês vão encontrar atividades até a página 306. E eu sei, eu compreendo, eu entendo e eu acredito no empenho de vocês ao fazer as atividades. Peço que vocês leiam com atenção, façam com carinho, sabe, gente? Se preocupem em ler e entender. Qualquer dúvida que haja, mande para a plataforma um pedido de reexplicação e eu estarei aqui pronta para reexplicar para vocês. Sabemos que história é interpretação, é atenção. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Vocês receberão atividades digitadas, vocês receberão gabarito dessas atividades, vocês farão as atividades no módulo e vocês também receberão os gabaritos dessas atividades do módulo, para que vocês possam estar em casa conferindo. Ah, eu acertei, que bom, parabéns para mim, é sinal que eu estou entendendo, eu estou vendo. Não vejam o vídeo apenas uma vez. Vejam o vídeo, assistam os vídeos mais de uma vez, tá, gente? Eu conto com a competência que eu sei que cada um de vocês tem. Vocês são capazes, sim, e eu acredito nessa capacidade. E só tenho a dizer que estou com saudade de todos.
E eu quero em breve estar revendo vocês para poder abraçá-los, para sentir o calor humano, né? Então, gente, desejo a vocês uma boa aula, uma boa compreensão da aula e até a próxima aula.